Olá, pessoal! A nossa videoaula de hoje é sobre o método Mackenzie e sobre a estabilização segmentar terapêutica. Nós somos estudantes da Universidade do Estado da Bahia, quarto semestre de fisioterapia, onde a equipe é formada pelos discentes Ana Beatriz, Eric Antônio, Débora Vitório, Débora Silva e eu, Letícia Neves. Agora vamos trazer para vocês o conceito do método Mackenzie. O método Mackenzie é uma técnica de protocolo de avaliação e tratamento dentro da fisioterapia que busca avaliar e tratar problemas na coluna e nas suas extremidades, tratando o paciente de uma forma que seja segura, eficaz e rápida, sem que haja intervenção com gelo, calor, ultrassom ou até mesmo intervenções com cirurgias. A sua característica é que a avaliação ela é minuciosa e faz com que, bem realizada, o paciente ele sinta a confiança e alcance um diagnóstico mecânico preciso para só depois tratar um diagnóstico terapêutico eficaz com base na necessidade do paciente. E, além disso, esse método ele diz respeito a uma prática utilizada para avaliação, diagnóstico fisioterapêutico e também para tratar em casos de dores que atingem o paciente, verificando se elas são alterações do sistema musculoesquelético ou se é preciso investigar mais a fundo para que haja um outro tipo de intervenção. E como surgiu o método Mackenzie? O método Mackenzie surgiu através do fisioterapeuta Rob Mackenzie em 1956, com o intuito de desenvolver uma nova teoria que o levasse à criação de um novo método que fosse exclusivo de avaliação e tratamento de distúrbios mecânicos envolvendo a coluna vertebral, também conhecido como método Mackenzie de diagnóstico e terapia mecânica. O método surgiu de uma observação de padrões em dores nas costas que surgiram basicamente pela postura dos pacientes no dia a dia. Então, Rob ele vai ser considerado o fisioterapeuta mais influente da história, de toda a história da área da ortopedia, pela criação do seu método que possibilitou ao paciente uma observação mais ampla e uma intervenção diagnóstica terapêutica mais eficiente. O princípio básico do método Mackenzie é que posições e movimentos invertidos eles podem abolir e restaurar a função, ou seja, a partir da identificação de movimentos, ações e atividades que influenciam na dor, o terapeuta especializado no método vai prescrever exercícios específicos para o tratamento daquele quadro. Uma característica importante desse método é a avaliação inicial. Nessa avaliação inicial, vai-se alcançar um diagnóstico mecânico preciso e, a partir desse diagnóstico, vai-se traçar um plano de tratamento adequado. As condutas cinesioterapêuticas incluem fortalecimento e alongamento, por exemplo. Estudos demonstram que associar elas com outros recursos terapêuticos, com outras terapias, há maior efetividade do tratamento. Vou falar um pouco sobre os aspectos gerais de avaliação, diagnóstico e tratamento. O fisioterapeuta começa com uma avaliação minuciosa, em que ele anota a história dos sintomas do paciente, como se apresenta no corpo. O fisioterapeuta pede ao paciente que faça certos movimentos ou fique em certas posições. As mudanças causadas por esses movimentos repetidos ou posições mantidas nos seus sintomas e na amplitude dos movimentos dão ao terapeuta a informação que ele vai usar para classificar seu problema. Os pacientes são classificados em 3 síndromes: síndrome de desarranjos, síndromes posturais e síndrome postural. Um pequeno grupo de pacientes que não se enquadram em nenhuma das 3 síndromes e são identificados como subgrupos, como patologias graves, causas mecânicas, a verdadeira dor crônica e etc. Todas as síndromes e os subgrupos de outros têm definições operacionais claras para identificar sua fácil identificação. Cada síndrome é tratada de acordo com a sua natureza única, com procedimentos mecânicos específicos que incluem movimentos repetidos e posturas mantidas.
Usando a informação da avaliação, o terapeuta vai prescrever exercícios específicos e orientar sobre as posturas que devem ser adotadas e as que precisam evitar temporariamente. Se for um problema mecânico complexo, o terapeuta poderá aplicar técnicas complementares de terapia manual, até que a pessoa possa se autotratar. O objetivo é ser mais eficaz possível no número de sessões. O tratamento pode ser feito de 5 a 6 vezes ao dia ou de 1 ou 2 vezes por semana. O paciente pode se autotratar com sucesso quando lhe são fornecidas as informações e as ferramentas necessárias. O método é indicado para inúmeros diagnósticos, desde pós-operatórios, osteoartrose, dor quadril, dor pélvica e dor sacral. Ainda no que tange às contraindicações, é interessante que o profissional se atente às bandeiras vermelhas, isto é, problemas graves apresentados pelo paciente que não vão se enquadrar dentro dos padrões biomecânicos e neuromusculares esperados. Logo, a terapia não vai fazer efeito. E como surgiu esse método? A estabilização segmentar ela foi criada na década de 90. É um método inovador criado pelos fisioterapeutas na Universidade de Queensland, na Austrália. E esse método ele foi criado através de uma técnica para treinamento de sistemas muscular, através dos exercícios de controle motor dos músculos específicos, fazendo com que haja uma proteção das estruturas da coluna. Esse método ele foi baseado em pesquisas científicas e desde então tem sido um método muito eficaz. Estabilização segmentar é uma técnica ou sequência de exercícios em fisioterapia muito utilizado ao redor do mundo todo por fisioterapeutas. Ele é indicado para disfunções na região lombar, ultimamente tem sido utilizado também para regiões na região torácica, cervical e até pélvica. A técnica estabelece a musculatura profunda, que ajuda na estabilidade e boa postura, trazendo ao paciente a própria redução ou resolução da dor. Para bons resultados relacionados à dor em uma sessão, já podemos observar a eficácia. No entanto, nos casos voltados à postura e à prevenção, temos resultados positivos, gradativos, dependendo do caso de cada um, sendo que o paciente melhora semanalmente, até que ele consiga absorver para si a maneira correta de padrão de controle muscular para executar as suas atividades diárias e atividades físicas, passando para um momento posterior apenas de correção e manutenção. O treinamento de estabilização segmentar é caracterizado por isometria de baixa intensidade e sincronia dos músculos profundos do tronco. Bem, para que essa série de eventos aconteça, é necessário que exista a integração entre 3 sistemas, que são os princípios fundamentais dessa técnica, que é a integração entre o sistema passivo, o sistema ativo e o sistema de controle neural. O sistema passivo é basicamente todo o sistema ósseo, composto ali pelos corpos vertebrais, as articulações setárias, os ligamentos espinhosos e os discos intervertebrais. Todas essas estruturas citadas, elas fornecem uma estabilização maior a todo o segmento. Já o sistema ativo, ele é basicamente todo o sistema muscular, né? Os músculos do transverso do abdômen, os multífidos e os espinhais. Esses músculos eles estabilizam as vértebras, a musculatura do assoalho pélvico e o diafragma, formando uma espécie de cinta liga, né? Fornecendo uma rigidez ao nível intervertebral e sustentando as forças compressivas aplicadas a este segmento. Já o sistema de controle neural,
ele é responsável justamente por captar as alterações de equilíbrio que são passadas através de receptores presentes nos dois sistemas, tanto o passivo quanto o ativo, e através dessa captação de alterações de equilíbrio, ele integra essas informações e determina quais são os ajustes específicos a serem realizados. Bom, vou falar um pouco agora sobre semelhanças e diferenças sobre os métodos. O método Mackenzie, ele tem como objetivo preservar a lordose como fator indispensável para a harmonia da coluna. A estabilização segmentar acredita que a coluna lombar deve ser retificada, diminuindo a lordose lombar e fortalecendo glúteos, músculos abdominais e a parte da cadeia posterior, ativando assim músculos profundos. A estabilização busca o alongamento e a estabilização da região torácico-lombar com movimentos voluntários de flexão dos membros inferiores.